Galera, mais uma questão de estática na prova da SpaceX. Nessa questão, a gente entra numa questão especificamente de conservação de momento angular constante ou igual a zero. Observe o seguinte, as condições de equilíbrio num sistema mecânico, ele pode ser representado por três equações. A primeira equação que a gente colocou aqui é somatório dos momentos em relação a qualquer ponto do sistema tem que ser igual a zero para que o sistema esteja em equilíbrio. Somatório das forças verticais também tem que ser igual a zero. E o somatório das forças horizontais igual a zero. Bom, dito isso, quando eu estou me deparando com a questão de estática, eu tenho a possibilidade de usar essas três equações ou uma delas. Na nossa questão, a dúvida ou a incógnita é única. Então eu só preciso de uma equação, e essa equação é muito específica, é exatamente essa primeira. Nós vamos utilizar somatórios dos momentos em relação a um ponto específico igual a zero. Em particular, nós vamos fazer o quê? A gente vai definir como esse ponto de referência para a nossa análise de momento um local onde eventualmente existe alguma outra incógnita que não nos interessa. Em particular, nesse ponto de apoio, haveria uma força reativa aqui, uma reação. Só que essa reação eu não sei quanto vale e não me interessa no problema. Eu vou chamar esse ponto de ponto O, ponto de apoio e em relação a quem a gente vai fazer a análise dos momentos. Outra informação valiosa, convenção. Eu posso estabelecer qualquer convenção. Nessa questão, eu estabeleci como sentido horário do movimento a convenção de momento positivo. Então, a gente vai observar o que acontece em relação a esse ponto das forças aplicadas. Observa que existe um bloco X, que eu não sei o seu peso, estou representando por Px, uma incógnita, e ela está aplicada onde? No centro geométrico, ou centro de gravidade, do bloco. Considerando que o bloco tem uma largura de 8 centímetros, eu considero que ele está aplicado aqui no meio, a 4 centímetros das extremidades. Ou seja, quanto vale essa distância do ponto de aplicação Px ao ponto O? 44 menos 4, 40 centímetros. Beleza? Então, o momento da força Px é positivo e vale Px vezes 40. Aí você deve estar se perguntando, Seno, mas você não está trabalhando no SI. Em questões envolvendo o momento, tecnicamente você não precisa se preocupar com as unidades, porque potencialmente, se todos os comprimentos estiverem na mesma unidade, haverá o cancelamento das unidades. Então, se eu estou trabalhando com centímetros, posso deixar com centímetros sem problema. Momento da força P2. Momento da força P2. P2 gera uma rotação no sentido anti-horário, ou seja, o valor é negativo. Outra pergunta que você deve estar fazendo, que força é essa P2? Força P2 é a força que eu estabeleci como a força da viga, tá bom? Então a viga tem um peso, no centro geométrico dele está sendo aplicado essa força, ou seja, aqui a 50 centímetros no meio está sendo aplicada. A distância do meio até o ponto O vale 6 centímetros. Então eu tenho peso da viga 10 vezes 6. Ok, falta mais uma informação, que é o PY. PY está aplicado aqui nessa extremidade, não, no ponto médio, a 10 centímetros das extremidades. Então vamos lá. Que distância representa essa medida? Vejam só. Eu tenho que de P2 para cá vale 40 centímetros. Por quê? De P2 até a extremidade 50, se essa medida do centro de gravidade do bloco Y para a extremidade vale 10, 50 menos 10, 40. Então eu tenho 40 centímetros mais 6. Então essa medida PY até o ponto O
vale 46 centímetros. É o braço da minha alavanca. Então, o momento do peso Y vale menos o peso, que é 20 vezes 46. Tá bom? Agora, a gente vai montar a equação. O que seria montar a equação? Fazer esse somatório igual a zero. Então, eu tenho px vezes 40 menos 10 vezes x menos 20 vezes 46 igual a zero. Observa que eu tenho termos com multiplicação por 10. Eu posso cancelar 0, 0, ou seja, 10, 10, 10, cancelado. Passando os termos negativos para o outro lado. Então, eu vou ter 4px igual 1 vezes 6 mais 2 vezes 46. 46 vezes 2, pessoal, 46 mais 46, 92. Tenho 98. Px, então, 98 dividido por 4. 49 dividido por 2. 24,5 newtons. Resposta, tem no gabarito? Tem. Resposta, letra E. Gabarito E. Fechamos mais uma questão da SPSEC.